paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua família. Estamos nessa profissão de fé de ler o livro de Apocalipse. É esse o nosso tema. Vamos fazer essa relação de Gênesis e Apocalipse se complementam. Gênesis como começa, Apocalipse como termina. Em Gênesis, no capítulo 1, no verso 1, é a criação do céu e da terra. Em Apocalipse, no capítulo 21, no verso 1, uma nova criação, um novo céu e uma nova terra. Gênesis começa com a criação e Apocalipse termina com a criação espiritual. E Gênesis começa com a criação física. Gênesis, no capítulo 1, no verso 16, o sol e a lua para governar o dia e a noite. Em Apocalipse, no capítulo 21, no verso 23, o sol e a lua não existem mais. A glória de Deus é a luz. A luz do sol retrata a glória do Senhor e a luz da lua reflete a glória da sua igreja, pois é apenas uma luz refletida do sol. Pois em Apocalipse, Deus será a luz e nós, a igreja, brilharemos pela sua glória, com a sua glória. Vê lá Daniel capítulo 12, verso 3. Em Gênesis, no capítulo 9, no capítulo 2, no verso 9, a árvore da vida no meio do jardim. Apocalipse capítulo 22, verso 2, a árvore da vida presente e disponível novamente. A árvore da vida que foi oferecida e foi bloqueada para Adão e Eva após a queda, é visto novamente em Apocalipse e seus 12 frutos fornecerão variedade abundante e bênção. Bênção contínua para todos que participarem. Veja João capítulo 14, verso 6. Em Gênesis, no capítulo 2, no verso 10, rio que sai do Éden. Em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 1, o rio da vida que flui do trono de Deus. O rio natural que flui do Éden é substituído pela vida espiritual que dá água fluindo do trono de Deus. Jesus falou sobre a água que dá vida. Veja lá João capítulo 7, verso 37 e 39. Em Gênesis, no capítulo 2, no verso 12, ouro, bidélio e pedra de ônix presentes. Em Apocalipse, no capítulo 21, no verso 18, toda sorte de pedras preciosas na Nova Jerusalém. A muralha de jaspe, a cidade de ouro puro, puro como vidro, as fundações foram decoradas com todo tipo de pedra preciosa. Amém? E embora houvesse abundância de ouro e pedras preciosas na primeira criação, nada tem a ver o que está por vir. O ouro puro da Nova Jerusalém irradiará e refletirá a glória de Deus. Em Gênesis, no capítulo 2, no verso 18, a noiva formada para seu marido, casamento de Adão. Em Apocalipse, no capítulo 19, no verso 7, em Apocalipse, no capítulo 21, no verso 2, a noiva preparada, casamento do segundo homem, Jesus. O primeiro casamento é apenas uma imagem do segundo. Não era bom que o homem ficasse sozinho no jardim. Então Deus fez uma contrapartida para ele e a mulher, que foi tirada da sua costela. E parece que Deus também queria uma contraparte, uma noiva que também compartilhasse sua vida.
E isso é profundo, né? Verdade? E nós vemos lá em Éfesos, no capítulo 5, no verso 31 e 33. Em Gênesis, no capítulo 3, no verso 1, o jardim acessível ao mentiroso. Em Apocalipse, no capítulo 21, no verso 27, a cidade é fechada para todos os mentirosos e todos os impuros. O jardim do Éden era acessível a Satanás e suas mentiras. A cidade que vem do céu, a Nova Jerusalém, não terá maldade de nenhum tipo. Cuidado aí quem fica partilhando fake news, mentiras, né? Isso é bem para nós refletirmos. Em Gênesis, no capítulo 3, no verso 8, Deus caminhando com o seu povo, face a face. Né? Em Apocalipse, no capítulo 21, no verso 3, em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 3, Deus novamente habitando com o seu povo face a face. O desejo de Deus, desde o Éden, todos nós sabemos, é estar com a sua criação. Né? No jardim ele caminhava e conversava com Adão e Eva. O pecado impediu isso, mas vemos o plano de Deus revelado mais uma vez no final, né? Mas onde mais uma vez a morada de Deus está conosco. Aqueles que perseverarem até o fim. Em Gênesis, no capítulo 3, no verso 13, Satanás se opondo e enganando. Em Apocalipse, no verso 20, no capítulo 20, no verso 10, redenção cumprida, a raiz de Davi. Gênesis prometeu o Redentor, aquele que consertaria todas as coisas. E em Apocalipse declara quem é o que ele fez. O leão da tribo de Judá, triunfante, triunfou. Na era vindoura, o cristão encontrará irmãos e irmãs que foram redimidos de todas as tribos, línguas e nações. Glória a Deus. Em Gênesis, capítulo 3, verso 17, a maldição, a labuta diária e a tristeza. Em Apocalipse, no verso 21, capítulo 4, no verso 22, capítulo 3, não haverá mais maldição e nem tristeza. A maldição sobre a terra, o reino animal e a humanidade, não haverá mais. Tudo foi afetado pela queda, terá desaparecido. No final do Apocalipse, ele é restaurado. Ele é removido e as novas criaturas, aqueles que estão com Cristo, e terão a eternidade. Amém? Em Gênesis, no capítulo 3, no verso 19, a morte e o retorno do corpo ao pó. Apocalipse, capítulo 21, verso 4, não haverá mais morte. A morte entrou em Gênesis e sai em Apocalipse. No meio, manteve a humanidade com medo, mas seu poder foi derrotado na cruz do Calvário. E o único inimigo a ser destruído, sua própria presença será removido para sempre. Veja Hebreus, no capítulo 2, no verso 14 e 15, e 1 Coríntios, capítulo 15, verso 26 a 54. Em Gênesis, no capítulo 3, no verso 21, as túnicas de pele como cobertura, como vestes. Em Apocalipse, no capítulo 22, verso 14, Apocalipse, capítulo 22, verso 19, um convite para a entrada na cidade. Gênesis viu a expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden. Eles foram banidos da bênção do jardim. No entanto, o convite para receber a bondade de Deus e o dom da vida eterna é feito. Já está feito. Já está vigorando. João capítulo 3,
verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que Deus quer de cada ser humano. Né? E quem quiser é livre para aceitar o convite de Deus e ter entrada gratuita na cidade e na árvore da vida. Em Gênesis, capítulo 3, verso 24, o domínio do homem cessou e o de Satanás começou. Em Apocalipse, no capítulo 20, no verso 2, o domínio de Satanás terminou e o homem foi restaurado. Glória a Jesus. Deus, desde Gênesis, Deus tinha um plano de salvação para a humanidade. Era para o homem governar sua criação na terra. Mas aconteceu a queda e Deus prometeu enviar o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Então o homem é restaurado. E nós estamos neste propósito de ler e estudar o livro de Apocalipse e receber as promessas. Não tenhamos medo de ler o livro de Apocalipse, porque é o livro das promessas, é o livro que nos renova a esperança. O livro de Apocalipse é uma renovação da nossa fé, é uma renovação da nossa esperança. Nós somos peregrinos nesta terra, a nossa pátria está no céu. Filipenses capítulo 3, verso 20. Então, que nós possamos, se Jesus voltar agora, nós nos encontraremos nas mansões celestiais para a boda do Cordeiro. Fique na paz de Deus, leia a Bíblia. Entre nessa profissão de fé de ler o livro de Apocalipse e receber as bênçãos que estão ali. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Fique na paz do Senhor. Amém?